fique com a aula do professor Paulo Roberto da Silva Santos, com a casa própria, dicas para o financiamento. Aí assim, nosso programa estará encerrado e estaremos de volta na próxima quarta-feira. Um forte abraço a todos vocês que nos assistem. Boa tarde, uma ótima tarde a todos. Muito obrigado pela grande oportunidade que está dando novamente para o professor Paulo Roberto, através do colega e amigo Orlando Marinho. Eu vou falar de casa própria. Casa própria, um sonho ou pesadelo? A matemática financeira ela não consegue explicar a vontade de ter alguma coisa. Mas a matemática financeira, ela é muito fria e nós temos que tomar muito cuidado. Partindo desse princípio, eu vou passar um caso rápido, né? Ou seja, uma vivência, uma contextualização. O que é uma contextualização? É o dia a dia. Na realidade, eu, como um ex-mutuário. O Paulo Roberto era economista, sou economista, né? Mas na época eu tive a grande oportunidade de ter a minha primeira casa própria. Sabe o que é ter uma casa própria? Ter um lar para você morar. Você descendo do ônibus, olha para o prédio e fala, esta é a minha casa, este é o meu apartamento. Não tem preço, gente. É uma coisa maravilhosa. Infelizmente, uma boa parte da população brasileira, do período aí que assinaram o contrato de 90 até 2000, até agora, recente 2000, ano 2000, 2005, tem sérios problemas com o financiamento da casa própria pelo fato de ter optado pelo sistema Price. Sistema Price é um sistema de amortização. Será que ele é o culpado? Ou será que são as instituições? Quem é o culpado? Quem é o culpado de uma dívida que até então era financiada por R$46 mil e de repente hoje essa dívida está quase R$100 mil e o apartamento está faltando 5 anos para pagar? Quem é? O que acontece? Por que as pessoas têm esses problemas com o sistema financeiro de habitação? Então, mais ou menos, vou contar uma história rápida para vocês, que é a casa própria do Paulo Roberto. Em 96, eu adquiri um financiamento da casa própria, R$46 mil, uma taxa de 10% ao ano, quase próximo das atuais, com exceção da Minha Casa Minha Vida, que gira em torno de 4,5% ao ano. Muito bem, R$46 mil financiado por 16 anos, a prestação, sem dúvida nenhuma, cabia no meu bolso. Tanto é que eu tive condições de pagar. Só que uma coisa que eu não percebi no ato da assinatura do contrato, que é exatamente o valor do dinheiro no tempo. Até então, eu não tinha efeito nenhum isso, porque eu estava no meu sonho, eu estava com o meu sonho realizado, que era a casa própria. Muito bem, passou-se 6 anos, em 2002, de 96 a 2002, pagando todas as prestações em dia, nenhuma prestação em atraso, verifiquei o meu saldo devedor, na qual todos têm condições de verificar através do demonstrativo, né? O demonstrativo que é o pagamento da casa própria. Muito bem, o meu saldo atual, meu saldo devedor, estava em R$45.300. Gente, passou 7 anos, né? 6 anos, passaram-se 6 anos, e eu só consegui amortizar R$700? Espera aí, se em 6 anos eu consegui amortizar R$700, quanto tempo eu vou terminar essa casa própria? Então significa dizer que eu terei que saldo devedor. Ou seja, dentro do prazo de 16 anos, eu não vou continuar, não vou conseguir pagar o meu financiamento. Portanto, eu vou pedir para fazer um refinanciamento, que é muito comum e prática hoje no mercado dentro do contrato, porque no contrato mostra, você pode refinanciar sua dívida pela metade do prazo contratado. Então, 16 anos passando, mais 8 anos, se eu continuasse no mesmo sistema que estava sendo adotado,
com certeza, depois de 8 anos, ou seja, 24, 16 mais 8, eu ainda terei um saldo devedor. Portanto, quando que eu terminaria o financiamento dessa casa própria? Nunca. Mas por que isso, gente? Por que que hoje nós temos muitas ações hoje na justiça, tramitando aí na justiça, gente que não consegue pagar, gente que está tendo penhorado o próprio bem, o próprio sonho. Penhorado o sonho. Isso é grave, gente. Eu fico particularmente, na qualidade de perito, olhando os números, que os números são frios e a gente tem que tomar muito cuidado. Muito bem, o fato é que a prestação existe uma desigualdade. E o que é desigualdade? O saldo devedor mais os juros, né, e a correção deveria ser igual às prestações multiplicado pelo prazo mais a correção. Então, quando eu falo em sistema de amortização, significa dizer que a amortização tem que zerar. Acabou. Eu não tenho mais nada para pagar no final do meu contrato. Mas hoje eu vou falar, nem todos os contratos acontecem. Os contratos novos, já vou dar uma posição para vocês. Mas até então, quem tem contratos antigos, o financiamento não zera. Por que que não zera? Porque tem uma desigualdade. E a desigualdade principal a correção monetária é diferente da correção da prestação. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o saldo devedor ele é corrigido por um indexador, ou seja, ATR. E a prestação é corrigida pelo índice do salário, ou seja, plano de equivalência salarial. Dos 2 anos para cá, nós não estamos tendo tanta variação salarial. O que está acontecendo naquela época? Naquela época, a nossa variação, vamos supor, era 4% e a correção monetária era 3 vezes, 4 vezes mais. Então, o que acontece? Já começa uma desigualdade na equação. A culpa é da Price? Não, pelo contrário, a culpa não é da Price, porque todos os sistemas de amortizações são iguais. O que acontece é que conseguiram colocar na Price uma correção que tem correção com paridades diferentes, ou seja, a correção da TR e o plano de equivalência salarial. Nunca isso vai bater. Por isso que gera o próprio saldo devedor. Então, chegando na conclusão na época, falei, espera aí, se eu estou corrigindo, minha prestação está sendo corrigida pela TR, o saldo devedor corrigido pela TR e a prestação pelo plano de equivalência salarial, não vai bater nunca. Então, a prestação, o saldo devedor é corrigido mês a mês. A prestação é corrigida anualmente. Já tem distorções. Ou seja,